va commencer par vous présenter la deuxième partie de ce petit colloque. Commence avec Ana Catarina Antunes et je traduirai ensuite en portugais. Les jardins poésie de Sofia de Melbreiner sont des jardins qu'on ne connaît pas encore très bien. On connaît l'œuvre de Sofia, mais la liaison au jardin n'est pas encore très connue. Ana Catarina a travaillé avec Teresa Anderson, la nièce de Sofia, et elle a longtemps travaillé sur ce thème de la liaison entre la poésie de Sofia et ses jardins. Il y en a plusieurs dans sa vie. Ana Catarina Antunes trabalhou nos últimos anos, é arquiteta paisagista, trabalhou nos últimos anos com a arquiteta Teresa Anderson, que é paisagista e que é também, tem esta dupla qualidade de ser a sobrinha da Sofia Melbreiner e ter vivido com ela quando veio para Lisboa, quando veio frequentar o seu curso de arquitetura paisagista no Instituto Superior de Agronomia. Portanto, teve uma vivência cotidiana com a Sofia e percebeu a importância que os jardins da Sofia tinham na sua produção poética e artística. Portanto, a Ana Catarina é licenciada em arquitetura paisagista e atualmente encontra-se a elaborar a tese de doutoramento, igualmente em arquitetura paisagista, portanto, trabalhando sempre sobre esta área do tempo do século XX, a que chamamos o modernismo, e à qual pertence a Sofia Melbreiner. Participou nos projetos de recuperação do Jardim Botânico do Porto e Jardim de Sofia. Sofia Melbreiner, como verão, viveu a sua infância numa quinta e num jardim, e, portanto, vai ser muito importante para ela esta ligação à sua paisagem original, como dizia o Marco Martella, relativamente ao Chateaubriand. Há uma relação entre, il y a une relation entre le paysage et la création artistique, surtout au niveau de cette création poétique dont Sofia est un exemple absolument essentiel de la culture portuguesa. Tem realizado trabalho de investigação, a Ana Catarina, nas áreas científicas de História e Teoria da Arquitetura Paisagista e o inventário e recuperação de jardins históricos. Portanto, a Ana Catarina está muito ligada a esta ideia e a esta pesquisa que se tem vindo a fazer sobre jardins históricos. Vou então passar a palavra à Ana Catarina. Muito obrigada pela sua intervenção. Antes de mais, quero agradecer este convite para participar neste colóquio sobre jardins, inspirados e também realizados por um conjunto notável de artistas. Nesta comunicação farei uma apresentação do Jardim de Sofia, que compreende uma construção ficcional e simbólica de um conjunto de espaços do Jardim Botânico a partir da obra literária de Sofia de Melbreiner. Este Jardim de Sofia localiza-se na antiga Quinta do Campo Alegre, cujos últimos proprietários foram os avós de Sofia de Melbreiner, onde ela passou grande parte da sua infância, juntamente com os irmãos e primos. Eu dividi esta apresentação em três partes. Em primeiro lugar, vou dar uma breve nota sobre o mundo de Sofia, o mundo de infância de Sofia, para melhor compreender os ambientes que, de uma forma alusiva ou até muito explícita, está presente na obra dela, portanto, os ambientes da infância. De seguida, dou também uma nota muito breve dos principais momentos que são determinantes que foram determinantes na história do Jardim Botânico para este trabalho, para esta apresentação que aqui vou fazer. E, por último, proponho uma visita ao Jardim de Sofia, com imagens que trouxe. Sofia de Melbreiner é um dos mais amados poetas portugueses contemporâneos e definido por muitos como a musa da própria poesia. Ela nasceu
em 1919, na cidade do Porto. Tem origem dinamarquesa por parte do lado paterno. Cursou filosofia clássica, filologia clássica em Lisboa e já nos anos 40, em 1946, casou com o advogado Francisco Sousa Tavares e vem viver definitivamente para Lisboa, onde divide os seus dias entre a poesia, por um lado, e também a atividade cívica. Participa ativamente contra a ditadura de Salazar e após a Revolução de 74 é eleita deputada da Assembleia Constituinte pelo Partido Nacional Socialista. Ela faleceu há 12 anos, em 2004, e o seu corpo foi trasladado para o Panteão Nacional agora recentemente, 10 anos depois, em 2014. Foi autora de 14 livros de poesia e escreveu também inúmeros contos para crianças, os quais foram escritos originalmente para os seus filhos e que nos anos 60 deu-nos a conhecer a todos e que rapidamente se transformaram em clássicos da literatura infantil, marcando sucessivas gerações de leitores. Ela fez também algumas traduções, Shakespeare e Dante são alguns nomes, e para francês traduziu alguns poetas portugueses, como Camões, Cesário Verde, Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa. E teve uma infância passada entre o Porto e a Praia da Granja. No Porto, a casa onde passou muitos momentos foi a casa dos avós paternos, onde se encontra atualmente instalado o Jardim Botânico do Porto. Esta carta que se encontra neste slide, datada de 1892, encontra-se delimitada a Quinta do Campo Alegre. Naquela época, efetivamente, ocupava um lugar privilegiado na cidade do Porto, que se estendia em socalcos quase até ao Rio Douro. Na verdade, a casa foi adquirida pelos avós da Sofia 3 anos após, só em 1895, mas efetivamente era esta a configuração que tinha. E esta é a casa da Quinta, que se encontrava num território fabuloso e que Sofia descreve em alguns contos e também em alguma poesia, alguns poemas em que se refere explicitamente, de uma forma muito explícita, àquela casa. Eu trouxe o conto, um excerto do conto Saga, que é um conto onde Sofia ficciona a história do bisavô, o bisavô dinamarquês que veio para o Porto e que se estabeleceu no Porto e nunca mais dali saiu. E destaco neste texto em que ele descreve a casa da Quinta do Campo Alegre, o que é referido em que tudo na casa era desmedidamente grande. E Hans, o bisavô da Sofia de Melbrenner, se poderia armar o esqueleto de baleia que há anos repousava, empacotado em numerosos volumes nas caves da Faculdade de Ciências, por não haver lugar onde coubesse armado. E, na verdade, isto aconteceu há cerca de 15 dias, neste mesmo edifício, que pertence à Faculdade de Ciências. Foi montado um espetáculo de dança e montaram o esqueleto de baleia que está empacotado nos caixotes das caves da faculdade para cenário do espetáculo. Mas Sofia, mais uma vez, neste território da Quinta do Campo Alegre, entendia a casa como um palácio. E isso, mais uma vez, é referido neste poema, que é um poema extenso. Eu trouxe apenas uma parte, em que refere que era um dos palácios do Minotauro, o da minha infância, para mim o primeiro. Tinha sido construído no século passado e pintado a vermelho. Estátuas, escadas, veludo, granito, tílias o cercavam de música e murmúrio.
paixões e traições o inchavam de grito. Mas não só a casa, não foi só a casa que inspirou a obra e as narrativas da Sofia. Todo o ambiente da Quinta de Campo Alegre teve uma importância fundamental. E eu, de seguida, vou apresentar um conjunto de fotografias que foram disponibilizadas pela professora Teresa Anderson, sobrinha de Sofia, a quem muito agradeço, que retratam os ambientes, os jardins e também os ambientes que se viviam na Quinta no século XIX. Este, por exemplo, é uma fotografia de um jardim onde se encontra uma fonte que está encimada por uma estátua de uma rapariga de bronze e que de facto foi inspiração para um dos contos mais conhecidos da Sofia, que é o Rapaz de Bronze. E esse conto foi de facto publicado só muito mais tarde, mas foi com base nestas memórias de infância, neste jardim que viveu durante dos seus momentos de meninice. Esta outra fotografia foi tirada em frente à casa de ténis, antiga casa de ténis, que já não existe neste momento, e retrata as crianças que aqui habitavam nesta altura, provavelmente a Sofia e os primos e irmãos que aqui habitavam. Gostaria também de referir que não só a Sofia se tornou escritora, mas sim também um dos primos dela, que é o escritor Rubenat, que esse sim chegou a habitar esta casa dos avós. Mais uma fotografia que retrata os ambientes vividos na Quinta de Campo Alegre, que esta é do início do século, de 1906, e representa a festa de flores organizada pela família. Mais tarde, anos mais tarde, já no século XX, início do século, em 1930, esta fotografia mostra, de facto, todo o espaço em redor da casa e percebe-se que se mantinham, nesta época, ainda se mantinham os pomares e os campos agrícolas. Por esta altura, era Sofia adolescente e... porque pelos seus 14 anos começou a escrever os primeiros versos, a primeira poesia, os primeiros textos de poesia. Mais uma fotografia, igualmente dos anos 30, que nos permite ver as vistas que se estendiam até ao longo do Vale do Douro, e esta sim retrata os ambientes mais próximos de casa, portanto o Roseiral, que ficava na fachada sul da casa. Em entrevistas e depoimentos, Sofia refere que, de facto, estes momentos passados nestes ambientes permanecem muito presentes na sua memória e que tiveram uma forte influência nos seus textos e poesia. Esta fotografia, trouxe esta fotografia datada de 1937, já estamos no fim da década de 30, pertence ao relatório de avaliação da Quinta de Campo Alegre. Esta data coincide com a morte da avó de Sofia de Melo Breiner, portanto 1937. A casa ficou desabitada e é colocada à venda. Neste momento, na Universidade do Porto, o professor Américo Pires de Lima, que era o diretor do Departamento de Botânica, teve conhecimento deste anúncio de venda e propôs à Universidade do Porto a aquisição da quinta para a instalação do Jardim Botânico, que tinha já sido extinto no início do século, por volta de 1902, 1903. Ele entendia que, pela vasta coleção botânica e pelos jardins que a propriedade tinha,
Este território constituía desde já um jardim botânico, um embrião de jardim botânico, e com muito afinco e esforço conseguiu que a Universidade a adquirisse, mas só apenas 12 anos. Portanto, a quinta foi posta à venda em 1937 e só em 1949, 12 anos após, é que a Universidade adquiriu a quinta para a instalação do Jardim Botânico. E Pires de Lima retrata o estado em que a encontrou. Nos anos 50, a quinta, de facto, acusava todos estes anos de abandono, e vê-se as fachadas da casa principal, nesta fotografia no canto superior esquerdo, as estufas e a casa de ténis também, aqui embaixo, e também os jardins, que dificilmente se conseguem reconhecer. Este, por exemplo, é um jardim de bucho que de facto acusa todos estes anos de abandono que ela esteve botada. Para solucionar este problema, para a recuperação destes espaços e para a instalação, a transformação de uma quinta de recreio em jardim botânico, foi contratado um arquiteto paisagista alemão, o Franz Kapp, que em 1954 apresenta uns planos geral onde elenca um conjunto de ações de requalificação para o jardim. Nesta altura, a quinta, por esta altura, a quinta perdeu uma área significativa decorrente dos acessos à ponte que, entretanto, se construiu sobre o Douro, a Ponte da Rábida. E dos 12 hectares iniciais passou para 4. Mas, no entanto, o arquiteto paisagista Franz Kapp desenvolveu juntamente com o diretor do Instituto Botânico, o professor Américo Pires de Lima, um conjunto de ações que contemplavam o enriquecimento das espécies botânicas, das coleções que a casa já tinha, e criou também alguns espaços ajardinados modernos, ajustados às condições e às funções do jardim botânico. E esta seleção de fotografias reportam já aos anos 60 e retratam já alguns espaços requalificados, alguns que existiam da altura da Quinta de Campo Alegre e que o Franz Kapp manteve, como o Roseiral, por exemplo. No entanto, houve outros que foi necessário transformar e criar de novo, como, por exemplo, a antiga espargueira, que se encontra aqui no canto superior direito, que foi transformado num jardim também cercado de bucho, ao qual se chamou Jardim de Peixe. E na parte inferior, ainda em construção, encontram-se as estufas, e aqui do lado direito o lago que se encontra no limite sul da propriedade do Jardim Botânico. No início dos anos 2000, 50 anos depois da aquisição da Quinta Anderson para a instalação do Jardim Botânico, houve necessidade de fazer novas remodelações ao jardim. E estas obras de recuperação foram essencialmente ao nível das infraestruturas, rega e drenagem, os caminhos, a reorganização de algumas coleções botânicas e também a identificação e a remoção das árvores que se encontravam em grande estado de envelhecimento e perigosidade. E também na sequência de todos estes trabalhos de requalificação destas obras, o Jardim Botânico sentiu necessidade de valorizar o caráter histórico e a memória
presentes no jardim. E foi assim que nasceu o projeto Jardim de Sofia, que pretende restituir a memória e fantasia ao espaço através da obra literária de Sofia de Melo Brainer. O Jardim de Sofia não ocupa toda a área do Jardim Botânico. Eu trouxe esta imagem para perceber onde se localiza. Portanto, o que está delineado a preto é a área do Jardim Botânico e o Jardim de Sofia corresponde apenas ao patamar superior envolvente da casa, que contempla cerca de 30% de toda a área do Jardim Botânico. As obras literárias de Sofia que foram analisadas para instruir todas as opções no âmbito da arquitetura paisagista e da promoção do caráter histórico e simbólico associado à sua obra, foram essencialmente alguns textos que escreveu para crianças, dois em particular, O Rapaz de Bronze e A Floresta, cujo cenário é efetivamente a Quinta do Campo Alegre, e um conjunto de poemas que obviamente que inspiraram e que retratam o Porto de 800 que se procurava também aqui recriar neste espaço. O Rapaz de Bronze é uma fábula protagonizada pelas flores do jardim e por uma estátua que à noite ganha vida e reina sobre todas as plantas, e conta a história de uma festa organizada pelo gladiolo, que é uma flor que vive no Jardim de Buxo e para a qual convidou o Rapaz de Bronze e também a Florinda, que é a filha do jardineiro. Esta obra foi editada em 1966 e mais tarde, poucos anos depois, A Floresta, que também foi uma das obras consideradas para este trabalho, que é neste momento A Floresta, que de facto é um conto onde o rei dos anões, com a ajuda de Isabel e do professor de música, vai conseguir finalmente libertar-se da tarefa que tinha em mãos, que era transformar o tesouro numa impossibilidade de partilha e libertação. No que respeita à poesia, de facto encontramos diversos poemas que inspiraram e que instruíram todas as opções tomadas neste trabalho, umas diretamente relacionadas ou explicitamente relacionadas com a Quinta de Campo Alegre, como o poema O Palácio, que mostrei há pouco, e outras, como por exemplo as Rosas. Há um poema que se chama As Rosas e que diz: quando à noite desfolho e trinco as rosas. E isso é absolutamente verdade. Sofia, numa entrevista, diz que o que acontecia é que apanhava as rosas em casa dos avós e levava para casa, para a sua casa, que era muito perto da casa dos avós, e que de facto à noite mastigava as rosas. As rosas ficavam no seu quarto e à noite mastigava-as. E o que ela chama a isso é uma espécie de alegria do universo, qualquer coisa que vai florescer. Mas existem outros, e eu trouxe um que gostava de partilhar, que é o Jardim Verde, e que diz: Jardim verde em flor, jardim de buxo, onde o poente interminável arde, enquanto bailam lentas as horas da tarde. Os narcisos ondulam e o repuxo, voz onde o silêncio se embala, canta, murmura e fala, dos paraísos desejados, cuja lembrança enche de bailados a clara solidão das tuas ruas. O Jardim de Sofia, este é o desenho, o plano geral que foi elaborado
em 2006, sob a coordenação do professor Paulo Marques, que é neste momento o atual diretor do Jardim Botânico do Porto. Os jardins, como referi há pouco, situam-se no patamar superior, na envolvente da casa, e constituem um cruzamento de tempos diferentes, uns que vêm já antes dos antigos proprietários, ou antes dos avós da Sofia, outros construídos recentemente ou posteriormente à aquisição da Quinta pela Universidade do Porto, pelo tal arquiteto paisagista alemão, Franz Kapp, e é também um espaço com uma forte carga simbólica. Uma das questões provavelmente difíceis e que de facto o Jardim Botânico se deparou foi como comunicar esta carga simbólica, como transformar, como fazer realçar esta carga simbólica com base naqueles textos que referi e como comunicar às pessoas. Todos estes 8 jardins estão identificados, têm uma placa identificadora e descritiva, onde é descrito o jardim e depois a associação à obra de Sofia de Melbrenner. Nem todos têm, mas grande parte sim. E depois as visitas guiadas que têm acontecido com muita frequência no Jardim Botânico, promovem também este valor que era uma intenção do Instituto de Botânica, era promover e valorizar o Jardim Botânico perante este caráter histórico e simbólico. De seguida vou apresentar um conjunto de fotografias que mostram, sim, os 8 jardins que compõem o Jardim de Sofia. Esta é a entrada do Jardim Botânico do Porto, a entrada principal, e estes jardins que estão aqui representados a verde na planta são os jardins da frente. Provavelmente o mais interessante do conjunto dos 8 no que se refere a espécies exóticas. São espaços muito ensombrados, com espécies essencialmente arbustivas e arbóreas também, onde se destacam os rhododendrons plantados nos anos 50, na década de 50. Já em redor da casa, este espaço são canteiros que se encontravam muito desqualificados e o que se pretendeu criar foi uma bordadora mista que teve como inspiração, por um lado, as mixed borders de Gertrude Jekyll, que se adequavam muito a este espírito de 800. E, por outro lado, as espécies indicadas na festa de flores no livro O Rapaz de Bronze. Todas as flores convidadas para a festa foram identificadas e procurou-se introduzi-las neste espaço. Depois, o Jardim dos Anões, que se encontra marcado aqui a verde na planta, é um jardim alusivo aos anões aos Jardim dos Anões criados na floresta pelas crianças que aqui brincavam. Portanto, é um espaço onde existem árvores com grande porte, com muita idade, e também outros arbustos e subarbustos que criam uma espécie de bosquete ensombrado que estimula a sensação de fantasia e fantasia infantil a este espaço. Aqui, neste jardim, existe também, ou existia em tempos também,
um carvalho, ao qual se chamou o Carvalho do Gladilo, que constituiu outro carvalho que no livro O Rapaz de Bronze, o Gladilo subia para espreitar as festas que decorriam no interior da casa. Infelizmente esse carvalho, entretanto, morreu e já não se encontra no jardim. Mas existe esta carga simbólica que fez renascer este espaço. Este outro jardim, o Rapaz de Bronze, veio dar nome, ou o nome vem do livro do conto infantil escrito por Sofia de Melbrenner e encontra-se, devido tanto de acordo com a estátua que está presente aqui na fonte. Este jardim, no âmbito do projeto Jardim de Sofia, não sofreu intervenções de maior. Portanto, houve a preocupação, sim, de se comunicar todo este caráter literário que comporta. O Jardim do Liquidâmbar como o nome indica, é o jardim onde existe um magnífico liquidâmbar, provavelmente o mais bem formado e maior da cidade do Porto, dizem os botânicos aqui do Jardim Botânico. O Jardim dos Jotas corresponde ao primeiro de uma sequência de jardins cercados por sebes de camélias. Este jardim deve o seu nome aos antigos proprietários da Quinta de Campo Alegre. Todos estes canteiros de bucho são desenhados têm a forma da letra J, que são as iniciais dos nomes da Joana e João Anderson, os avós de Sofia. O Roseiral, o jardim que surge de seguida, cercado também em grande parte da sua área por sebes de camélias, fica imediatamente nas traseiras da casa. E o seu traçado foi mantido, apenas repensada a coleção de plantas. Às rosas foram acrescentadas alfazemas que se traduz neste aspecto que vemos. Depois, o Jardim do Peixe, que se manteve também. Neste jardim, o que se fez foi a intervenção que teve foi a nível dos caminhos, portanto, acrescentaram-se caminhos para facilitar a manutenção e também para criar outras oportunidades de passeio. E o Jardim de Xisto, e o último jardim dos 8, o Jardim de Xisto, provavelmente o mais bem desenhado de todos, da autoria de Franz Kapp, que existe no espaço onde se localizava a antiga casa e corte de ténis da Quinta Anderson. É o jardim que tem a coleção das aquáticas de facto é provavelmente o mais bem desenhado de todos do conjunto. São estes os jardins, os 8 jardins que compõem o Jardim de Sofia, e termino com mais um poema, As Rosas, que falei há pouco, que diz que quando à noite desfolho e trinco as rosas, é como se prendesse entre os meus dentes todo o luar das noites transparentes, todo o fulgor das artes luminosas, o vento bailador das primaveras, a doçura amarga dos poentes e a exaltação de todas as esperas. Muito obrigada.